Então vamos analisar agora um exemplo aqui de uma caixa de 16 marchas. Então essa aqui é aquela caixa da Mercedes. Nós temos aqui, de novo, só observando aqui, então caixa seca, aí o eixo piloto, esse aqui são as estrias do eixo piloto onde é montado o disco da embreagem, a carcaça aqui, depois que entra na carcaça, então o sistema ele é imerso em óleo e é lubrificado. Aqui, nessa parte inicial aqui, que vocês estão vendo, então essa parte inicial aqui, ele representa o grupo multiplicador. Depois ele viria aqui com a caixa básica. E depois na saída aqui, que seria, nesse caso aqui, a planetária, que é o grupo redutor. O que nós precisamos fazer aqui, que é o que nós viemos fazendo até agora aqui? Determinar o fluxo de torque para ela e escrever ou determinar qual é a relação de transmissão para cada uma dessas marchas aqui. Então, se eu observar aqui, o que eu, nessa ilustração, o que eu vejo aqui? Então, existe o contato da engrenagem do eixo superior aqui em relação ao eixo inferior. Então, essa é uma engrenagem. Pode ser pinhão ou coroa, dependendo do fluxo de torque, se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, isso eu preciso analisar aqui dentro do sistema. Eu não vou me preocupar muito com a ré aqui na saída da caixa. Só vamos analisar aqui o efeito aqui das velocidades frontais. Só para ilustrar aqui, então, esses aqui são os rolamentos de rolo que apoiam os eixos aqui e permite o movimento de rotação dos eixos aqui. Normalmente elas são posicionadas junto com a carcaça aqui. Então, só simplificando essa ilustração aqui, o que nós teríamos? Que o torque, então, ele entraria pelo motor aqui no eixo piloto. Então, o torque entraria aqui pelo eixo piloto e ele ficaria disponível aqui nesse eixo aqui. Dependendo da posição que o motorista estiver trabalhando, então, na condição que ele precisa de um maior nível de redução ou não, ele pode acoplar diretamente na caixa básica, então seria uma relação 1 para 1, ou ele pode pegar o sincronizador e acoplar nessa engrenagem aqui. Então, se ele acoplar nessa engrenagem, o fluxo de torque ele desce aqui e fica disponível no eixo secundário aqui da caixa básica. Depois, lá na caixa básica, aí vai ser o controle que o motorista vai ter pela alavanca de marcha. Qual das marchas que ele vai engatar? Vamos analisar aqui. Por exemplo, eu quero engatar a primeira marcha. Então, a primeira marcha, como a gente já tinha visto lá, quando o engrenamento é contraposto, eu vou olhar para o diâmetro do pinhão e da coroa. O pinhão aqui, ele tem, nesse caso aqui, se eu olhar aqui, o pinhão aqui, ele tem esse diâmetro aqui, que eu indiquei para vocês aqui, e a coroa tem esse diâmetro aqui. Se eu olhar para as outras engrenagens, estou vendo que a maior diferença entre essas distâncias é dado por esse engrenamento aqui. Então, como esse engrenamento aqui, ele tem o menor diâmetro do pinhão e o maior diâmetro da coroa, então ela vai me dar a maior relação de transmissão aqui, ou seja, a mais reduzida. Então essa aqui seria a primeira marcha para o sistema. Então, se eu quero engatar a primeira marcha, posicionaria esse sincronizador aqui acoplando nessa engrenagem aqui, que seria aquela engrenagem livre, a boba. As de baixo aqui, se vocês olharem na ilustração, então ela é solidária ao eixo secundário. Então essas engrenagens aqui de baixo, elas são solidárias ao eixo secundário. E todas aqui, dessas de cima aqui, elas são livres, apoiadas em rolamentos de agulha. E giram livre em relação ao eixo. Então, quando o sincronizador aqui, ele engatar em cima dessa engrenagem aqui, essa engrenagem vai girar junto com o eixo de saída da caixa básica. Então, se o fluxo de torque aqui, ele vier reduzido e entrar aqui no eixo secundário e eu engatar a primeira marcha, ele vai subir aqui
e sair pelo eixo de saída da primeira marcha. Então, essa aqui seria uma primeira marcha reduzida, por exemplo. E depois, aqui no grupo redutor, se eu tiver a relação reduzida, como é uma planetária aqui, então teria que ver aqui qual é o eixo que está travado, mas provavelmente aqui, tem que ver na ilustração aqui, mas provavelmente aqui a entrada é na solar, a saída é no porta-planeta, e quem controla aqui pelo brake, pelo freio, seria na engrenagem anelar. Então, o torque, se for reduzido, ele vai passar entre solar até o porta-planeta, reduzido, e depois vai para o eixo cardan aqui na saída da caixa de transmissão. Se for primeira marcha reduzida, então. Se for a primeira marcha não reduzida, o que vai acontecer aqui? Eu vou acoplar o anel sincronizador agora diretamente no eixo de entrada da caixa básica. Então, esse torque aqui, via sincronizador, ele vai passar diretamente para o eixo de entrada aqui da caixa básica de cima. Ele vem por aqui, e aí depois, em função aqui do acoplamento, então, um dos sincronizadores aqui, ele vai ter que ser acoplado aqui, por exemplo, jogar ele para esse lado aqui. O fluxo de torque, então, ele desceria para cá. Se eu engatasse continuasse engatando a primeira marcha lá na caixa básica, então esse conjunto aqui continua engatado, o fluxo de torque desceria para cá, subiria aqui de novo pela primeira marcha, passaria pela mesma relação de redução aqui da planetária e sairia aqui como se na primeira marcha simples, como é usado a terminologia usada no mercado aí fora. Significa que o simples no grupo multiplicador ele não tem redução, então a relação é 1 para 1. Quando ele chama de reduzida, a primeira marcha reduzida, então ele no grupo multiplicador ele passa aqui por uma relação de redução aqui desse engrenamento contraposto aqui. Só depois a gente vai ver, mas a primeira marcha, então, ele sempre vai ser dado quando lá no grupo redutor ele estiver na configuração de redução. Então, por exemplo, numa caixa de 16 marchas, eu vou manter o grupo redutor sempre reduzido. E aí vou mexer aqui nas 8 primeiras marchas aqui, entre a reduzida ou simples, e depois as 4 marchas aqui da caixa básica. O que vai acontecer quando eu tirar da redução aqui do grupo redutor e colocar ele para uma relação simples, 1 para 1? Então ela vai virar da 9ª marcha até a 16ª marcha. Quem controla então as primeiras 8 marchas é o nível de redução gerado aqui pelo grupo redutor. Como não existe redução nela, as marchas vão ser as mais longas, as mais altas, então da 9ª marcha até a 16ª marcha. Então quem controla as 4 marchas são a caixa básica. Quem vai dizer se está a primeira metade das marchas e na segunda metade das marchas vai ser o grupo redutor. O grupo multiplicador, ele vai ser caracterizado como sendo a marcha reduzida ou simples. Então é assim que funciona essa caixa de transmissão de 16 marchas aqui da Mercedes. Então a representação do fluxo de torque para essas caixas aqui, na parte do engrenamento contraposto, ele segue da mesma forma como nós fazíamos lá no início do semestre, que nesse caso aqui, então, se eu olhar aqui a posição dessas engrenagens aqui, com a entrada do torque aqui em cima. Então eu tenho 2 linhas possíveis aqui para indicar o fluxo de torque. Uma que é o eixo de entrada, a outra que é o eixo intermediário secundário, e depois o eixo de saída, que na realidade ele é concêntrico aqui nesse caso da montagem longitudinal, ele está na mesma altura aqui da entrada com a saída aqui. Se eu olhar para a primeira marcha, então que nós já tínhamos feito aqui, o fluxo de torque, primeira marcha reduzida. Então, normalmente vocês vão reconhecer essa marcha reduzida como sendo first gear, né, que é indicado lá no inglês. Então, first gear, roll.
A primeira marcha simples, ele normalmente lá na alavanca de câmbio ele vai ser representado como sendo high. Então a primeira marcha reduzida aqui, first gear low. O torque entra então para o eixo piloto. O que vai acontecer aqui no grupo multiplicador? Eu vou reduzir ele, então ele passa para o eixo de baixo aqui. Como que essa engrenagem aqui, que é gira livre, ela vai ser acoplada ao eixo piloto. Isso é via os anéis sincronizadores, que depois lá na frente a gente vai ver como é que trabalha o sistema sincronizador aqui. Então, torque entra aqui, eixo piloto, ele passa aqui no grupo multiplicador para o eixo secundário, fica disponível aqui no eixo secundário, que é o que está desenhado aqui. Então, a segunda linha aqui é a do eixo secundário aqui. Primeira marcha, como é que eu iria determinar quem era a primeira marcha? Estou analisando aqui diâmetro do pinhão e diâmetro da coroa. Aquele que tiver a maior diferença aqui na razão é o que vai me dar a maior relação de redução. Então, eu sei que essa aqui deve ser a primeira marcha, deveria ser a primeira marcha. Então, no fluxo de torque aqui, ele desce para o eixo secundário e a primeira marcha vai ser engatada desse lado aqui. Essa representação aqui, como não existe uma forma de indicar o fluxo de torque quando é na planetária, então ele nesse livro desse autor, ele simplificou e indicou com um retângulo aqui quando a planetária está reduzida. Então essa aqui é a primeira marcha reduzida. Quando eu quero a primeira marcha simples, o fluxo de torque entra pelo eixo piloto e aí passa diretamente para o eixo de entrada da caixa principal aqui. Então, relação 1 para 1 no grupo multiplicador. E aí depois daqui dentro da caixa básica, o torque ele desce para o eixo secundário, que ele continua trabalhando com dois estágios aqui. E depois, primeira marcha continua engatada, eu passo ele aqui para cima, sai aqui na planetária reduzida de novo, e aí sai para cima. Então, o fluxo de torque indicado seria, ele passa diretamente no mesmo nível aqui, no mesmo eixo do grupo multiplicador, e na caixa básica ele reduz duas vezes aqui para chegar na primeira marcha aqui. Depois sai reduzido de novo na planetária. E assim por diante. Então, a segunda marcha agora seria nessa posição aqui, engata a segunda marcha. Se eu deixar reduzida no grupo multiplicador, então seria a segunda marcha reduzida. Se deixar simples, de novo o fluxo de torque vem para cá e desce aqui pelo segundo par de engrenagens aqui, logo na entrada da caixa básica. Então, eu teria aqui a segunda marcha simples. E assim por diante, para todas as marchas. Reparem aqui que as 4 primeiras marchas, alta e baixa aqui, ou simples e reduzida, então 4 vezes 2 possibilidades aqui de redução, 8 marchas. Então algumas empresas vão chamar de 8 marchas, alguns vão dizer que são 4 marchas aqui com 2 possibilidades de redução, de reduzida ou simples aqui. Então vamos considerar aqui que tem 8 marchas nessa posição aqui. Então as 8 marchas elas foram dadas aqui para o grupo redutor sendo reduzida. Então a planetária aqui ela foi acionada para reduzir o torque, e aí essas 8 primeiras marchas estão reduzidas. Quando a gente passa para a quinta marcha, o que acontece? Ele volta para a mesma configuração da primeira marcha. Então o motorista lá na alavanca de câmbio, ele engataria a primeira marcha de novo, reduzida. Então ele colocaria aqui fluxo de torque de novo entrando no eixo piloto, reduz no grupo multiplicador, entra e engata na primeira marcha da caixa básica. Quando sair, ele passa direto, relação 1 para 1 aqui, no grupo redutor aqui na planetária, então ele não vai reduzir mais e sai com uma relação mais longa do que a primeira marcha. Então, a nona marcha aqui, que seria a quinta, equivalente à quinta reduzida, ela seria igual à primeira marcha reduzida, só quando pegando aqui o grupo redutor e colocando uma relação 1 para 1. E aí a mesma coisa para os outros. Então a quinta marcha aqui alta seria seguindo aqui para o grupo multiplicador direto, 1 para 1, então simples aqui,
depois engata a primeira marcha, e aí na saída do grupo redutor, direto de novo. Então essa seria a 10ª marcha do caminho do veículo aqui. Assim, nas outras marchas aconteceria a mesma coisa também. Então aqui eu resumo já total de todas as marchas aqui, das 16 marchas. Então a primeira marcha reduzida, reduzida e simples, sendo que a primeira marcha, da primeira até a 8ª marcha, é dado pelo grupo redutor aqui, a reduzida e a simples é dado pelo grupo multiplicador. A marcha em si é dado pela caixa básica aqui. E aí depois da 9ª marcha até a 16ª marcha é dado pelo grupo redutor em 1 para 1, sem redução alguma, e o restante aqui repete o que foi feito aqui na situação anterior das primeiras marchas. E aí aqui no catálogo ele apresentou também a relação da ré aqui, como a gente consegue reduzir aqui na simples e reduzida aqui para ré também, então essa ré teria 2 marchas possíveis também, a simples e a reduzida. Então, quando eu for desenhar o fluxo de torque desse tipo de caixa aqui, o que eu preciso fazer é identificar quais são as linhas dos eixos, se for um engrenamento contraposto, e seguir marcha a marcha para ver qual delas ela é acionada, em qual momento que ela é acionada para gerar as marchas e se ela é reduzida ou simples aqui, em função do número de marchas total. Para finalizar aqui, então, só o cálculo da relação de transmissão dessa caixa aqui. Então, de novo, na simplificação aqui, vamos considerar que, por exemplo, eu quero a relação da primeira marcha reduzida. Então, o fluxo de torque que a gente segue aqui seria o que a gente viu antes. Ele reduz aqui no grupo multiplicador, depois engata a primeira marcha lá na caixa básica e depois reduzida aqui na planetária, até a saída aqui. Então esse seria o fluxo de torque que a gente enxergou lá no desenho anterior. Como não tem variáveis aqui, eu só vou chamar de algumas variáveis auxiliares aqui. Então vamos chamar aqui de N1 aqui, N2, aqui N3, N4 e a relação da planetária aqui. Então, quando a gente for calcular a relação da primeira marcha reduzida, o que ele vai ser? Quando for engrenamento contraposto, então nesse conjunto aqui, quando for um par de engrenagens, eu vou ver o pinhão, onde entra o torque, coroa, onde sai o torque, divido o raio, o diâmetro de um pelo outro, ou o número de dentes entre eles aqui. Então aqui do lado que já deixei indicado as equações possíveis aqui. A relação geométrica, o número de dentes, que tem a mesma proporção aqui, me dá então a relação de redução de um sistema com engrenamento contraposto. Se vocês estiverem trabalhando pela velocidade ou torque, tomem cuidado que a relação ele é dado entre entrada e saída é invertida quando a gente trabalha com torque ou com rotação. Mas nesse caso aqui eu vou trabalhar com as variáveis do número de dentes aqui. Então, vamos considerar aqui que então N2 é a coroa, então o número de dentes da coroa do grupo multiplicador, N1 é o número de dentes do pinhão no grupo multiplicador. Depois, quando essa aqui é a primeira relação, a segunda relação está aqui, a gente chama de N3 e N4 aqui, então seria vezes a saída lá, que é então, o maior diâmetro, que tem o maior número de dentes aqui, N4 dividido por N3 vezes a relação da planetária aqui. Então essa aqui seria a relação da total para a primeira marcha reduzida. O que nos exercícios eu precisaria fazer, então, para depois de definir
qual é o fluxo de torque entre elas, de cada uma dessas marchas aqui, para cada uma delas, sabendo qual é o número de dentes, por exemplo, que normalmente que é dado nos exercícios, vou determinar a relação de redução. Se for engrenamento contraposto, então eu vou fazer a razão entre pinhão e coroa aqui, no caso que é a coroa e o pinhão, e multiplico pelo número de vezes que o torque ele é multiplicado, que passa por essas relações de redução aqui. Se uma delas for a planetária, então voltamos lá no tópico anterior, vejo como é que aquela caixa planetária trabalha, se puder usar a tabela em que existe lá um eixo com entrada de torque, um eixo com saída de torque e um eixo travado, então posso pegar diretamente da tabela e aplico a equação, ou uso a relação genérica, ou se for uma caixa mais complexa, então faço toda aquela análise cinemática e determino a relação da relação de transmissão da planetária. Faço o produto entre as três partes aqui e aí eu tenho a relação de redução da caixa de transmissão para a primeira marcha reduzida. Aí fazemos a mesma coisa para as outras marchas. Então, no caso, a primeira marcha simples, como ele não reduz mais no grupo multiplicador, seria 1 para 1, então essa razão aqui não existiria, seria 1. A segunda parte, então, a primeira marcha simples seria N4 sobre N3 vezes a relação da planetária. E assim por diante. A gente determinaria todas as relações de transmissão que a gente viu na tabela anterior, aí, no diagrama anterior.